Oi, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal, meu povo. E para todos os novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E hoje eu vou reformar o meu armário. Então já fica aí no vídeo para você acompanhar tudo. Esse aqui é o meu armário, amigas, que vocês já conhecem. Já faz muito tempo que eu quero envelopar ele, mas nunca tinha dado certo de comprar, né, os papéis. E desta vez eu comprei os dois e eu fiquei com medo de não dar, mas graças a Deus deu. A primeira coisa que eu fiz, claro, foi vir tirando todas as coisas de cima para poder limpar. E eu passei somente, amigas, um pano úmido e aí pra tirar a terra, alguma sujeirinha que tivesse por cima. E como vocês podem ver, ele tá bem estragado em cima, né? Tá cheio de risquinhos e aí um pouquinho inchado em alguns lugares. A única coisa que eu errei mesmo, amigas, foi não ter comprado um papel à prova d'água, porque ia estar ajudando bastante. Mas aí eu comprei um papel normal, então não dá pra molhar, né? E, gente, olha só o barulho dessa lona, pelo amor. Toda hora tá assim, por conta da ventania, né? E ela não para quieta. E, amigas, eu vim limpando também aqui as portas aqui por fora, mas depois, quando eu fui envelopar, eu limpei de novo, né? Porque aqui não tava dando pra ver tanta... onde estava manchado ou tinha alguma sujeira. Mas quando eu tirei, né, do armário, aí sim eu consegui ver. Aí fui passando a bucha. E mulher, deixa aí nos comentários qual cidade você tá assistindo esse vídeo, que é pra me saber até onde os meus vídeos estão sendo entregues. E assim, amigas, ficou um armário de milhões. E essa aqui foram as duas cores que eu escolhi. Foi na cor cinza e no amadeirado, amigas. E assim, eu fiquei pensando que o amadeirado ia ser, de acordo com a foto, né, ia ser assim, mais cor de madeira, assim, quase perto da minha mesa ali. Mas veio uma cor bem clara, assim, e um pouco diferente da foto. Mas, de toda forma, eu gostei também. Amigas, eu vim fazer aqui um teste, né, pra ver como é que ia ficar aqui na porta. E assim, vai ficar bom, né? Eu acho que vai dar certo essa combinação. Mas espera até o final pra você me dizer se realmente prestou. E eu já vim aqui tirando as portas, amiga. Tirei primeiro essa daqui pra mim ir lá cortar os papéis tudo do jeitinho certo. E depois eu venho tirar as outras portas. Aqui em casa não tem nenhuma chave, né? Então eu tirei mesmo com a faca. E deu super certo. Depois que eu tirei, amigas, eu passei aqui pra essa outra parte, que foi de tirar os parafusos do pegador. E depois que eu tirei os parafusos do pegador, eu também passei uma buchinha pra poder limpar ali aquela parte que ficava ele. Quer dizer, né, eu passei o pano úmido pra vir tirando ali uma terrinha, porque já tem bastante tempo que ele tá aí, né? Então tinha uma terrinha que não tem como limpar nessa parte. Já passou pela minha cabeça, amigas, até de envelopar a mesa, né? Mas como não é um pano que pode molhar, acredito que não dá certo, já que eu uso bastante a minha mesa, né? Pra fazer os geladinhos e tudo mais, sempre tô usando ela. E não tem jeito, né, mulher, pra poder não molhar. Já pensei também em envelopar a pia, só que a minha pia tem algumas ondulações, então eu acredito que não vai dar muito certo, vai encher de bolha, vai esculhambar. E aí talvez eu deixe ela do jeito que tá mesmo, né, mulher? Mas quem sabe, né, não dá doida. E aqui, amigos, eu usei apenas uma porta pra fazer o molde de todas elas, né, tirar aqui a medida certinha, deixei passando tanto pra cima, tanto pra baixo, pra não ter muito erro, né? E dos lados tava passando, graças a Deus, que o papel deu assim pro tamanho da porta, né? Porque eu tava com medo de ter que ficar fazendo emenda e aí não ia ficar nada bom. Vim cortando aqui e os papéis das portas já estavam todos prontos. Todos os três, tudo certinho, já pronto pra poder colar. Depois que eu tirei a medida da porta, eu fui tirar a medida da frente do armário. E eu medi por cima mesmo, amigas. E aí depois eu cortei e dividi no meio. Tava com medo do papel não dar, então eu dividi ali logo as partes que era mais importante. Eu medi primeiro as partes que era mais importante, que era a frente, o lado e as portas. E aí, caso não desse o papel, eu não ia colocar nessas partezinhas fininhas assim que tem na frente ali os detalhes.
Dei uma aceleradinha aqui no vídeo, amigas, porque pense numa parte difícil, essa daqui de tirar o papel. Ele fica querendo colar de novo e não dá uma olha. E aí, amigas, tem que seguir todo cuidado para poder não amassar, né? Não esculhambar ali o papel nessa hora. Depois, a hora difícil também é de colocar o papel certinho, porque essa primeira porta deu muito trabalho. Eu coloquei o papel, na minha cabeça tava certinho, tava dando tudo certo, tava andando até rápido. Na hora que eu cheguei lá no final, a porta, tipo, os lados, né? Um lado passou mais e o outro ficou quase nada. Mas aí eu fui e tirei tudo de novo o papel. Só que teve algumas outras portas que eu não me importei mais com isso, né? Se passasse um pouquinho a mais, precisasse fazer uma emenda depois do lado, eu ia fazer, porque eu não ia ficar todo o tempo tirando e colocando esse papel. Já basta o tanto que eu fiz isso em algumas portas. E, amigas, aqui já dá pra perceber a diferença, né, do papel que ficou pros lados pra fechar ali a parte do lado, o detalhe do lado. Aqui em cima começou grande e lá embaixo terminou quase nada. E aí, por isso, eu decidi tirar todo o papel, né, mas foi uma burrice, basicamente, por causa que se tivesse deixado, amigas, ia precisar colocar bem pouquinho ali, se precisasse, né, do papel ali do lado. Então, nas outras portas, eu não foquei muito nisso. E aqui eu já coloquei na velocidade real que eu tava fazendo, né? Bem devagarzinho, com todo cuidado para o papel não rasgar e não criar muitas bolhas. E foi a hora que eu percebi que o papel tinha ficado torto, muito torto, e eu vim tirando tudinho. Aí, amigos, eu não gravei de novo, né? Colocando o papel naquela porta lá, eu já vim aqui tirar essas outras portas que ficou faltando tirar. Amigas, esse aqui foi o papel que eu tirei daquela outra porta, né? Ele ficou assim meio... não ficou 100%. E aí essa porta, ela já tinha ali algumas imperfeições, que foi que tinha cola nela, né? Que escorreu assim cola. E aí não saía, né? Eu não consegui tirar. Aí eu fiquei com medo de passar de tirar, né? E ficar muito... arrancar ali da madeira. Aí eu deixei assim mesmo. E aí deu super certo, né? Não tava 100%. Não precisava ficar 100% assim, tão boa, né? Mas no final até que a bichinha ainda ficou boa. Amigas, eu fiz de tudo pra ficar certinho aqui nessa parte de cima. Só que aí, meio por fim, que deu tudo errado, né? Começou a embolar, virou um trem assim muito doido. E aí eu falei, não, vou deixar assim do jeito que tá. Vou tentar ajeitar aqui da metade pra baixo. Depois eu volto e tiro só a parte de cima e tento ajeitar. Assim eu fiz. E graças a Deus até que deu certo. Só ficou uma imperfeiçãozinha nela.
Deixa aí nos comentários, amigo, se você tem algum móvel envelopado, né, na sua casa. Aqui em casa esse é o maior, né, que eu já envelopei. O outro foi uma mesinha pequenininha e não deu tanto trabalho, né? Mas, amigas, se vocês querem envelopar, envelope em um dia que você esteja com paciência, porque se você tiver sem paciência e também tiver muita coisa pra fazer no dia, não vai dar certo, não. Porque, pense, eu passei o dia todo pra fazer só isso aqui, só envelopar um armário, que é só a parte de baixo, né, só o balcão. Antes de envelopar aqui a frente do armário esses detalhes, eu quis primeiro passar aqui dando uma geral, né? Dei uma arrumada, tirei algumas coisas, dei uma limpada, passei um paninho e organizei tudo certinho, para também na hora que eu já tiver colocado as portas não precisar ficar fazendo isso. Então eu fiz tudo antes, já tava tendo uma melhor visão, né? Tava sem as portas, deixei todo mundo no seu cantinho mais organizado possível, né? O que eu consegui organizar. E tirei ali a terrinha que tinha. E se você quer fazer bem feito, amigas, dá trabalho, viu? Porque essa frente aqui ficou ainda com umas imperfeições. E eu voltei e arrumei, né? Aí eu consegui. Mas dá, mulher, trabalho. Não é fácil assim, tão simples quanto parece. Eu nem tava de plano fazer esses detalhezinhos aqui, mas aí veio sobrando alguns papeizinhos que eu vim aproveitando pra cobrir essa madeirinha do armário. Essa madeira também é improvisada, mix. A parte, sem dúvida, que deu mais trabalho foi essa daqui e que ficou menos
que não ficou bonita, né? Assim, foi que ficou menos organizada, arrumadinha, porque acabou que ficou com as imperfeições bem visíveis, né? E ainda ficou vendo aqui as emendas, que eu tive que colocar papel dos cantos e em cima, né? Porque o papel não ia dar, ele só coube aqui nesse meinho mesmo. Amigas, aqui eu já envelopei, graças a Deus, as portas. Tive que tirar, né? E aí envelopei também, já envelopei aqui. E a parte dos lados, os cantos, tudo. E esse aqui foi o único que eu não consegui deixar perfeitinho, né? Aí eu desisti logo. Olha, mulher, não sei quantas mil vezes que eu tirei isso aí. Agora eu vou colocar as portas novamente no lugar. E colocar, e aí pra poder envelopar a parte de cima, que vai ser de outra cor. Os pegadorzinhos dele, puxador, amigas, era dessa cor aqui cinza, né? E tava meio... Saiu já a cor. Aí eu vou passar a escova não, a bucha, pra deixar ele todo nessa cor aqui. Porque vai ficar como se tivesse pintado, né, amigas? Ó, e ele fica assim, todo de uma cor só. E na hora de colocar as portas, não consegui gravar pra vocês, porque tava muito apertado aqui nessa parte e tava sem posição. Então, eu acabei não gravando nada. Quase finalizando por aqui, eu já coloquei os pegadores e as portas no lugar. E ficou assim. Melhor do que tava, tá, né, amigas? Mas não tá parecendo muito com cinza, né? Mas de perto parece. E essa aqui é a cor aqui pra cima. Agora eu tô com medo de não combinar, mas se não combinar, depois eu compro outro. Vi medindo aqui também primeiro tudo certinho pra cortar. E aí eu medi 2 papéis desse tamanho, né? Pra depois cortar o outro no meio pra fazer a parte da emenda. E amigas, esse daqui foi o que deu mais certo, assim, o que ficou melhor. E deu menos trabalho também. Fora que a emenda não mostra nadinha. Nessa parte aqui eu quis passar a bucha de novo, né, amigos? Já tinha passado pano antes, mas aí eu passei a bucha aqui só pra dar uma limpeza assim um pouquinho melhor. Mas não tava sujo não, passei o pano também pra secar, né? E como vocês podem ver, tem um bocado de elevações aí, né? Que ele tem, como é que diz? Essas partes inchadas. Dá pra ver no papel, mas disfarçam bastante. Também o papel não tem como fazer milagres. Depois que eu terminei de arrumar o armário, amigos, de envelopar, eu vim limpar o fogão, né, pra ele ficar aqui bonito, pra mostrar o resultado pra vocês de como ficou no final, tudo junto. Não demorou muito, né, porque também não tava sujo, só tinha um pouquinho de mancha, então foi rapidinho, limpei ele aqui e vim mostrar pra vocês como que ficou o armário. E eu já quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram, minha gente, o que vocês acharam, se combinou, se vocês trocariam a cor, o que vocês fariam diferente e a nota que vocês me dão.
estão preparadas. E foi assim, minha gente, que ficou, ó, o armário com o papel. Aí, pra não ficar tão simples, né, eu vim colocando aqui algumas coisinhas pra gente ver como que mais ou menos ia ficar, porque não deu tempo de decorar nada, porque já tava tarde. E foi assim, minha gente, que ficou. E assim, minha gente, eu gostei bastante do jeito que ficou, né, deu uma cara nova pra ir pra cozinha, pra tudo mais, mas ainda tô estranhando um pouco, né. E foi assim, meu povo, que ficou, o que vocês acharam. Coloquei esses vasinhos aqui por enquanto e amanhã eu venho decorar. E foi esse o vídeo, um cheiro e até o próximo, tchau!